Então, potencial. Tá. Então, nós paramos aqui, né? Então, nós queríamos calcular a área limitada, né? Queremos calcular a área limitada pela região, né? A área limitada pelas curvas, né? A região que é limitada por essas curvas. Que curvas? Bom, primeiro essa curva aqui vou botar aqui, essa curva aqui é a vermelha, a reta. A parábola, vou botar o azulzinho aqui. A parábola é o azulzinho, né? Então, a parte de cima sobre a parte de baixo. Tá. Bom, a grande questão aqui, né, que alguns devem estar se perguntando, é quanto aos limites de integração. Bom, eu noto, né, que quando às vezes eu dou esses problemas em uma prova e vocês têm que me você tem que montar a integral, eu noto que às vezes acontecem alguns erros, do tipo, né, vamos botar aqui uma corzinha, do tipo, o aluno pega e faz a integral de menos 3 a 3. E não é de menos 3 a 3, não, né? Ela é de menos 3 até 2. Ou seja, é de x igual a menos 3 até 2. Por que isso? Né? Porque é nesse intervalo aqui, né? Nesse intervalo de x, entre x igual a menos 3 e x igual a 2, que eu tenho essa área aqui, eu tenho essa região. Ou seja, essa região aqui contém pontos onde o x varia de menos 3 até 2. Tá. Então, como eu vou determinar esse ponto que está aqui? Né? Esse ponto aqui é claro que é o menos 3, né? Mas como é que eu vou determinar esse? Bom, claramente, pelo gráfico, eu enxergo que é 2. Né? Ou seja, eu estou fazendo a integral que vai de menos 3 até 2. Né? De quem está por cima, que é o 9 menos x ao quadrado, menos quem está por baixo, que é o x mais 3. Ok. Mas quando não é visível para nós, né? Quando não é visível esses pontos, né? Quando não é visível as intersecções. Bom, quando as intersecções não são visíveis, a primeira coisa a fazer é igualar as curvas, né? Porque nesses pontos aqui, na intersecção 1 e na intersecção 2, né? Ambas as curvas, tanto a azul quanto a vermelha, têm a mesma abscissa e a mesma ordenada. Então, eu posso dizer que se elas têm a mesma ordenada, seja y igual a y, então eu vou ter 9 menos x ao quadrado igual a x mais 3. Né? Reorganizando essa equação, eu vou ficar com x ao quadrado mais x, né? Eu passo x ao quadrado para cá, mais x, 3 mais 3 menos 9, menos 6 igual a 0. E aí, então, eu vou ter o seguinte, x igual a 1 mais ou menos 1 mais 24, dividido por 2. Então, o que eu tenho? X igual a 1 mais ou menos 5, dividido por 2. Então, 1 não, menos, né? Falta menos 1 aqui. Então, menos 1 mais 5, né? Opa. Deixa eu só arrumar aqui minha caneta. Então, menos 1 mais 5 dá 4. 4 que divide 2 dá 2. Ok. Menos 1 menos 5 dá menos 6. Menos 6 que divide 2 dá menos 3. Então, eu posso fazer, então, em primeiro lugar, igualar as curvas e obter os valores de x, né, que correspondem aos limites de integração. Dessa maneira, então, eu vou calcular que a minha área vai ser, né,
de menos 3 até 2 do que está por cima. 9 menos x ao quadrado menos o que está por baixo. Né? O que está por baixo é x mais 3. Menos x mais 3. Então, menos 3 até 2. 9 menos x menos 3. Ou seja, integral de menos 3 até 2 de quem? 9 menos x ao quadrado. Ou melhor, 9 menos 3 dá 6, né? Menos x dx. Então, agora a gente faz a integral, né? Integral de 6, 6x. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Integral de x é x ao quadrado sobre 2. E isso está variando de menos 3 até 2. Beleza. Então, eu tenho o seguinte. 6 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3, menos 2 ao quadrado sobre 2. Menos 6 vezes menos 3, menos 3 ao cubo sobre 3, menos 3 ao quadrado sobre 2. Tá? Beleza, então vamos fazer mais uma linha aqui, né? 12 menos 8 terços menos 4 sobre 2. Eu poderia até simplificar aqui, mas eu vou deixar aqui. Menos 18. Ó, de novo, menos 3 ao cubo é menos 27. Com esse sinalzinho de menos, vai ficar mais 27 terços. E menos 3 ao quadrado é 9. Menos 9 sobre 2. Então, vamos fazer a continha aqui, né? Vamos juntar menos 12 menos 18, vai ficar menos 12 mais 18. E isso dá 30. Agora, menos 8 terços menos 27 terços, né? Então, menos 8 com menos 27. Isso dá menos 35, né? Então, menos 35 terços. Tá. Menos 4 meios com mais 9, né? Mais 9 meios. Então, vai ficar menos 4 mais 9. Então, vai ficar mais 5 meios, né? Então, tá. Então, agora eu posso colocar tudo sob o denominador 6, né? Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho denominador 1, denominador 3 e denominador 2. Então, se eu faço 1 vezes 3 vezes 2, dá 6. 6 que divide 1 vezes 3 dá 180. Menos 6 que divide 3 dá 2, vezes 35, 70. Menos 6 que divide 2 dá 3, mais 15, né? Ok, então, deixa eu pegar aqui minha calculadora, né? Vai ficar 90 mais 15, 115, ou melhor, 105 dividido por 6. Isso dá 17,5. Então, isso aqui ficou na 105 sobre 6, e isso dá 17,5. Né? Então tá, então 17,5 unidades de área. Certo? Não é 105, professor. 125, professor. 125, é. Ah, 125, né? Eu fiz ali a continha errada. Né? 180 menos 70 mais 15. Isso aí. Dividido isso por 6. Tá. Vamos apagar aqui. Ó. 125 por 6. Se eu fizer a continha, 125 que divide 6, isso dá 20,8, né? 20,8. Professor, essa é a área acima da linha vermelha, né?
Já vamos falar disso, sim. E se fizer ao contrário, daí é abaixo? Ó, vamos falar disso aqui. Então, essa aqui é essa área aqui. E é para calcular de baixo. Tá. Tem uma coisa aqui que agora tá me deixando numa dúvida, né? Vamos ver o seguinte. Vamos refazer as contas. Essa área aqui é 18. 9 menos x ao quadrado. Se eu corto ela ao meio não. Se eu dou um corte, eu venho aqui e cortei ela. Tirei uma parte de cima e tirei uma parte de baixo. Então, essa área que está aqui, ela tem que ser menor que 18. Então, nós temos um errinho aqui de conta, né, professor? Temos um errinho de conta, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, eu tenho 6... Tá certo, ali tá certo. Tá. Então, fica 6 vezes 2, 12. 2 ao cubo, 8 terços. 4 sobre 2. Vou só fazer aqui. 2, 12, menos 8 terços, menos 2. Isso dá 22 terços. Então, 22 terços. Menos. Pelo outro lado, eu tenho menos 18. Do outro lado, eu tenho menos 18. Menos, eu tenho mais 9, né? Menos 9 meios. Isso deu menos 27 meios. 27 meios. Então, se eu faço essa continha aqui, né? Então, 22 terços, mais 27 meios. Não, dá certo, 106. Tá. Por 125 por 6. Só que 25 dividido 6. Não, tá certo. Não, tá certo. Deixa eu ver. Menos 3 a 2. Bom, eu tô... Eu fiz alguma continha errada. Porque essa aqui eu lembro que tá... Essa aqui tá certa. É 18. Né? Se eu tiro uma parte aqui, ela tem que ser menor. Então, eu vou fazer o seguinte. Só um minutinho. Professor. Fale. É que essa aí é só metade. Essa aí é só metade. É 36 que é ela inteira. Ah, é verdade. Tá, você tem toda a razão. Eu tô me baseando por um lá, tá? Ainda tá. Show de bola. Ó. Acerto, ó. 36, olha só. 36. Se eu corto aqui, obviamente eu posso ter 20 pontos tanto. Ó, bem. Isso aí. Ó. Aqui, né? Ok. Valeu, obrigado por salvar o senhor. Então tá. Então, mas o que a cabeça do professor tava vendo? O professor tava, né, enxergando esse 18 aqui como se fosse toda a área. Não, mas 18 não é. A área toda é 36. Então, se a área toda é 36 e eu faço um corte nessa área, então eu posso sim ter aqui em cima 28,83. Então, aqui em cima pode ser sim 20,83. Porque toda a área abaixo da curva azul é 36. Muito bom. Então, aí vem a questão aqui, né? Determine a área da região limitada pelas curvas. Olha só. Y igual a x mais 3.
y igual a 9 menos x. Bom, então pode ser a parte de cima, pode ser a parte de baixo. E y igual a 0. Se ele está dizendo para nós que ela é limitada pelas curvas, por essas duas curvas e pelo y igual a 0, então ele está pegando a parte de baixo. Né? Ele está pegando essa parte aqui, ó. Né? Ele está pegando essa parte aqui. Né? Tá aqui, ele está pegando essa parte aqui. Então, ela é limitada por x mais 3. Ela é limitada por 9 menos x ao quadrado. E ela é limitada por y igual a 0. Então, a fronteira de baixo é y igual a 0. Se ele não tivesse colocado essa regra aqui, qual é a região que é limitada exatamente por essas duas curvas? É essa aqui de cima. Mas como apareceu essa daqui, então a nossa área é a de baixo. Então, quanto vale essa área aqui? Bom, essa área aqui é 20,83. Essa área aqui vai ser quanto? Vai ser 36 menos 20,83. Né? Porque toda a área é 36. Eu sei que a área total, abaixo da parábola, é 36. Então, como a de cima a gente já conhece, eu tenho 36 menos 20,83. Isso dá 15,17. Simples assim. Ah, professor, mas eu não consigo enxergar isso. Então, a gente vai resolver uma integral. Como assim? Né? Eu vou ter a integral que vai... Ó, aí nós temos uma situação um pouquinho mais, né, interessante. Ó, eu tenho essa primeira integral aqui, né, que vai de menos 3 a 2, ou seja, de menos 3 até 2. Porque nesse intervalo de menos 3 a 2, o teto é quem? X mais 3. E de 2 até 3, quem é o teto? Né? De 2 até 3, o teto é este aqui, 9 menos x ao quadrado. E aí, então, eu vou ter essa parte aqui e a outra parte ali. Eu vou ter que, por isso que eu tenho a soma. Então, eu posso fazer simplesmente como eu fiz da outra, conhecendo todo o resultado, né? Ou né, eu posso fazer dessa maneira bem simples, ou resolvendo essas duas integrais. Quanto eu vou ter que encontrar aqui? Eu vou ter que encontrar 15,17. Então tá. Vamos ver aqui uma coisa. Então, se eu for fazer a primeira integral, né, eu vou ficar com x ao quadrado sobre 2 mais 3x. Isso variando de menos 3 até 2. Do outro lado, eu vou ficar com 9x menos x ao cubo sobre 3. 2 até 3. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Eu vou pegar esse lado de cá. Vou chamar de lado 1. Né? Opa. Vou chamar de lado 1. E eu vou chamar aqui de lado 2. Então, o lado 1, né? Quanto é que vale? Bom, é x ao quadrado sobre 2. Então, é 2 ao quadrado sobre 2 menos 3 vezes 2. Né? Menos não, mais, né? Mais. Menos 3 ao quadrado sobre 2. Mais 3 vezes menos 3. Né? Ou seja, menos 9. Está aqui menos 9. Né? Aqui em cima vai ficar 9 positivo, né? Porque menos 3 ao quadrado é menos 9. Então tá, então vai ficar quanto? Vai ficar 4. Né? Vai ficar ali, nesse lado aqui vai ficar 4 meios menos 9 meios. Mais 6 mais 9. Né? Então, 4 meios menos 9 meios, isso aqui vai ficar menos 5 meios.
né? E, por outro lado, eu vou ficar com 15. Então, vai ficar 30 menos 5, vai ficar 25 meios. Ou seja, 12,5. Então, aqui, essa área aqui é 12,5. Tá, então agora vamos pegar a outra parte. Vou pegar de tinta azul. Então, a outra parte, a área 2, né? 9x menos x ao cubo sobre 3, de 2 até 3, isso aqui vai ser 9, a parte 2. 9 vezes 3, menos 27 sobre 3. Menos 9 vezes 2. 9 vezes 2. Menos 8 sobre 3. Então, vai ficar 27 menos 27 terços. Vamos fazer aqui. Vamos botar aqui melhor. 27 menos 18. Mais. Vamos fazer do lado de cá. Menos 27 terços. Menos com menos, mais 8 terços. Tá. Então, 27 menos 18 dá 9. Menos 27 mais 8, né? Isso dá menos 19. Né? Menos 19. Com esse menos aqui vai ficar mais 19 terços. Ok. Então, o que eu tenho? Eu tenho 27 mais 19 por 3. 27 com 19, vamos ver aqui. 27 mais 19, divido isso por 3, isso dá aproximadamente 15,33. Agora aí, tem uma coisinha aqui que eu acho que eu fiz errada. É de 2 a 3. Aqui ele tem que fechar, agora ele fechou 15,5. Peraí. 9x menos, deixa eu só ver aqui, x ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Isso está variando de 3. 9 vezes 3 menos 3 ao cubo. Então dá 18, ok. Então, isso aqui dá 18. Menos 9 vezes 2, menos 8 terços. Dá 46 terços. 18 menos 46 terços. Tá, acho que fiz uma besteira ali. Tá. Ok. Aqui eu acho que eu devo ter feito uma continha errada, né? Aqui deu... porque aqui tem que ser um menos. Aqui dá menos 46 terços. E aí, 46 terços. Né? Então, aqui tá certo. Então, 9 dá 27 menos 18, menos o menos 27 terços. Menos 27 terços. Mais 8 terços. Menos 27 terços. Mais 8 terços. Mais 8 terços. Não, estou fazendo coisa errada aqui. Aqui dá 18 menos 46 terços.
Vamos arrumar isso aqui de forma decente. 1 vezes 3, tá certo. E aí, então, vai ficar o 8 terços, que é aproximadamente 8 dividido 3, 2,66. 67. Então, se eu somo a parte 1 com a parte 2, né? Se eu faço essas duas somas, assim, mais 2,667, dá o 15,17. Então, se eu somar, então, somando as duas partes, nós temos, então, 12,5 mais 2,667. Então, vai ficar o 15,167 unidades de área. Então, é uma outra forma de calcular, né? Você calculou por duas integrais e chegamos ao mesmo resultado, né? Fecha tudo. Tá. Uma outra situação que ela é importante, que a gente tem que ressaltar, é essa aqui, né? Que é agora a hora que a gente entra para a área abaixo do eixo Y. Olha, abaixo do eixo X. Então, por exemplo, ele pede para determinar a área limitada pela curva, pelo cosseno, e pelo eixo das abscissas. Então, se ele pede para determinar a área limitada pela curva e pelo eixo das abscissas, no intervalo que começa em 0 e termina em π, né, termina em π, 3,14, então eu estou pegando essa região toda aqui. Estou pegando toda essa região aqui. Tá. O que acontece? Né? Alguém desavisado vai dizer o seguinte: a área é a integral de 0 até π cosseno de x dx. Será que isso aqui vai ser a área? Será que essa área é isso aqui? Vamos verificar. Então, se eu for calcular isso, o que eu sei? A integral do cosseno de x dx é seno de x, mais a constante c. Então, se eu for resolver essa integral, né, se eu for fazer a integral de 0 a π cosseno de x dx, isso aqui vai ser quanto? Vai ser cosseno de π menos o cosseno de 0. Ou melhor, cosseno de π menos cosseno de 0 não, né, professor? A integral do cosseno é seno de x, que vai estar variando de 0 até π. Ou seja, isso vai ser seno de π menos o seno de 0. Quanto é que é seno de π? Bom, vou olhar para o ciclo trigonométrico. Né? O ângulo π aqui. O ângulo π está aqui. Né? O seno do ângulo π é 0. O ângulo 0 está aqui. O seno do ângulo 0 também é 0. Então, essa integral aqui vale 0. Mas nós estamos enxergando essa área aqui. Nós conseguimos contar os quadradinhos. Então, como essa área pode ser 0? Pois é. Então, quer dizer que não é bem assim. Não pode sair. Nós vamos entrar naquela situação que nós falamos inicialmente. Né? Que nós falamos inicialmente? Toda área é uma integral, mas nem toda integral é uma área. Por exemplo, essa integral aqui não corresponde a essa área aqui. Mas para calcular essa área, né, nós vamos precisar de integrais. Né? Ou seja, essa integral aqui que nós estamos olhando não representa uma área. Né? Ela pode ser, a integral pode dar um valor negativo? Pode, com certeza a integral pode dar um valor negativo. Mas isso não representa uma área. Então, como eu vou calcular a área? Eu vou primeiro considerar metade do caminho.
Então, eu vou pegar a metade do caminho, né? Π sobre 2. E a outra metade é π. Então, se eu for resolver essa integral aqui, integral de 0 a π meios do cosseno de x dx, o que que eu sei? Bom, a integral do cosseno é seno de x. Isso me varia de 0 a π meios, ou seja, seno de π meios menos seno de 0. Bom, o seno de π meios, né? Onde é que está o ângulo de π meios? Né? O ângulo π meios. Deixa eu só pegar aqui. O ângulo π meios está aqui, né? Então, se o ângulo π meios está aqui, o seno vale 1. O seno de 0, nós vimos que é 0. Então, essa área aqui, essa integral vale 1. Então, essa integral aqui, essa área aqui, né? A área dessa aqui vale 1 unidade de área. Se nós formos fazer a integral que está aqui abaixo, essa integral aqui, a integral que começa em π meios e vai até π, ou seja, eu estou pegando daqui até aqui, né? Então, eu tenho cosseno de π menos o cosseno de... Ou melhor, cosseno de π não, né, professor? É seno de x π meios até π. Ou seja, seno de π menos o seno de π meios. Bom, o seno de π é 0, o seno de π meios é 1, ou seja, menos 1. Então, esta integral aqui vale menos 1. Porém, né, como nós estamos tratando de uma área, a área é sempre um valor positivo, ela não é um valor negativo. Então, esta área aqui, ela vai valer quanto? Vai valer 1 unidade, né? Ou seja, a área dessa região aqui é um valor, né, absoluto, ou seja, o módulo da integral, né? Seno x dx. Por que é um módulo? Porque nesse intervalo entre π meios e π, toda a curva está abaixo do eixo x. Então, por isso, nós temos que considerar... Nós sabemos que, como tudo está abaixo do eixo x, né? Como toda a região está abaixo do eixo x, então, né, o valor da integral vai ser negativo. Né? Ou seja, o valor da integral vai ser negativo, mas a área não vai ser. A área vai ser positiva. Certo? Então, dessa maneira, né, qual é a conclusão que nós temos? Que dessa maneira, a área final é 2. Porque essa área aqui é 1. Essa área aqui é 1. Então, a minha área, então, vou pegar e chamar de área 1. Né? E a área 2. Então, a minha área final é a área 1 mais a área 2, ou seja, 2 unidades de área. Certo? E aí, de novo, volta aquela ideia básica. Toda a área pode ser calculada por uma integral, porque essa área aqui eu calculei por uma integral. Integral de 0 a π cosseno de x dx. E essa aqui também, só que ela é um módulo da integral de π meios até π cosseno de x dx. Por quê? Porque ela está toda abaixo do eixo x. Certo? Bom, deixa eu ver aqui que horas são. Tá. Uma outra situação em que as integrais elas são amplamente... né, que elas são amplamente aplicadas, da qual nós podemos usar elas, é para calcular volumes. Além de áreas, a gente pode calcular volumes. Que volumes? Volumes
dos famosos sólidos de revolução. Né? Se eu perguntasse para vocês, quais os sólidos de revolução que vocês conhecem ou estudaram para o ensino médio, no ensino médio? Quais são os sólidos de revolução que caem na prova do Enem? Né? Eu já estou escutando os grilos. Ou algum coro dizendo cilindro, cone e esfera. Né? São sólidos de revolução. Né? Então, aqui nós temos aqui algumas videoaulas sobre sólidos de revolução, mas os sólidos de revolução clássicas aqui que nós temos, que é o cilindro, a esfera e o cone. Esse aqui, ele é um cilindro perfurado. Isso aqui a gente estudou no ensino médio, né? Tem todas as formulinhas né? As formulinhas do cilindro, elas, vamos dizer assim, elas saem naturalmente, né? Não precisamos fazer um exercício vamos dizer assim, fazer um grande exercício de abstração para conseguir enxergar da onde saem as fórmulas do volume do cilindro, né? Porque ele tem um comportamento de um prisma, então o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, então a área da base é πr, é πr ao quadrado, e a altura é o h, então fica πr ao quadrado h, né? Ok. Então, isso aqui é meu r, né? E aqui está meu h. Então, o meu volume é πr ao quadrado h. O volume do cone, né, ele vai imitar o da pirâmide, né, que a gente viu que é 1/3 da área da base vezes a altura. Mas a gente pode depois também verificar de onde que ele sai. É πr ao quadrado h sobre 3. Né? Área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Né? Então, de novo, aqui está meu raio e aqui está a minha altura. A esfera, na maioria das vezes, os professores jogam e dizem assim, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Né? Vamos dizer, é 4/3 de πr ao cubo. Né? Ou seja, onde o raio é esse aqui. Né? Mas esse é um volume, essa é uma expressão, né? 4/3 de πr ao cubo, ela é uma expressão que foi deduzida, né, por Arquimedes lá no século I, né, antes de Cristo, ou seja, nós temos isso mais de 2100 anos, e ele fez isso considerando, né, que a minha esfera fosse tipo uma bola de futebol, né, que tem aquelas superfícies que são hexágonos, né, mas muito menores, né, que é o raciocínio que está por trás da integração, né? Então lá o Arquimedes, intuitivamente, ele usou a ideia de integração. Por quê? Porque ele considerou, né, volumes pequenos, né, pequenos volumes de cones, porque ele já conhecia o volume do cone, né, ou melhor, volumes de pirâmides pequenas, né, que são que tinham uma base que era um polígono, né, com mais arestas, e ele fazendo essa hipótese, né, de que eram pequenas pirâmides com polígonos regulares, com arestas, com muitas arestas, ele conseguiu chegar no 4π, o 4/3 de πr ao cubo, né? Usando essa ideia intuitiva de integração. Claro que ele não tinha integração do Riemann, né? Não tinha nem ideia, né? Nem sonhava no que o Newton, Leibniz ou Riemann iam pensar, né, séculos e séculos depois. Mas, enfim. Né? Então, a gente vê que certos resultados da geometria são mais antigos do que o mundo que a gente conhece.
Então, qual é o problema que nós vamos investigar? Né? Eu tenho uma função, né? Primeiramente, o que é o sólido de revolução? Né? Acho que eu falei dos famosos e não expliquei o que é o sólido de revolução. O sólido de revolução é quando eu tenho o sólido que é gerado por uma ilusão óptica. Né? Que é quando eu giro uma área, né? Eu tenho uma superfície em torno de um eixo, e essa superfície em torno desse eixo ela gira. Tá? Sei que no ensino médio, pelo menos alguns professores, quando dei aula para o ensino médio, eu nunca fiz isso porque eu achava meio retardado, mas tudo bem. Que é pegar um palito e colar um eixo, colar uma folha e ficar fazendo assim, né? Enfim, cada um, né, ficar girando, assim, que nem no tempo antigo tinha o tal pirocóptero, né? Então, ficar girando feito uma criança com um pirocóptero. Enfim, quem conseguiu imaginar, mas é uma superfície que gira em torno de um eixo e cria a ilusão de um sólido, né? E muitos sólidos, eles podem ser gerados por essa rotação em torno de um eixo. Né? Como os que nós vimos aqui, o cilindro, a esfera e o cone são gerados por uma rotação. Né? A rotação de um retângulo em torno de um eixo gera um cilindro, a rotação de uma semicircunferência em torno de um eixo gera a esfera, a rotação de um triângulo em torno de um eixo gera um cone. Tá. Então, uma função, né? Vamos pegar agora a seguinte situação, uma função contínua, não negativa. Vocês vão pensar numa função que só está acima do eixo x. No intervalo de AB, né? A região que é limitada, né? Por exemplo, aqui, a região que é limitada pela curva, né? Pelo y igual a f de x, no intervalo de A até B, né? No intervalo de A até B, por exemplo, essa região aqui, se ela gira em torno do eixo de x, ela vai me gerar um sólido. Né? Gerar esse sólido maluco aqui. Então, para determinar esse volume, o que se faz? Né? Vai-se usar essa formuleta aqui. Né? Da onde que saiu isso? Né? Essa formuleta aqui, ela sai da seguinte ideia. Né? Se você olhar aqui, nós temos um pequeno disquinho. É como se eu fosse lá e cortasse um disquinho. Né? Então, se eu pego aqui esse pedacinho aqui, né? Esse ΔX. Esse ΔX aqui, né? Ele vai me formar um cilindro, né? De altura ΔX. Né? Ou seja, a altura dele é ΔX. Ele vai girar, essa parte azul ela vai girar e vai me formar um cilindro de altura ΔX e de raio f de x. Né? Ou seja, se eu olho de lado, né, a minha altura é ΔX, e se eu olho de frente, o meu raio é f de x. Então, do volume do cilindro, né, o que eu sei do volume do cilindro? O volume do cilindro é πr ao quadrado h. Então, é π vezes o r, que é f de x elevado ao quadrado, e o ΔX, o h é o meu ΔX. Então, da soma de Riemann, né, se eu for fazer infinitos cilindros com ΔX muito pequenos, né, essa minha soma de cilindros, né, com o ΔX muito pequeno, ou seja, com infinitos cilindros, vai me resultar nesta integral aqui. Né? Vai me resultar nesta integral aqui. Certo? Então, para calcular o volume, então nós vamos usar uma integral que nada mais é do que um π vezes a integral da função elevada ao quadrado. Tá? Ok. Então, não é o fim do mundo. É uma coisa bem simples. Então, por exemplo, aqui. Se eu tenho essa situação aqui, né? Eu tenho a função y igual a raiz de x. Né? Y igual a raiz de x. Ela está girando em torno do eixo x, no intervalo de 0 até 4.
Se ela está girando, ela está me formando esse sólido aqui. Então, se eu for calcular o volume desse sólido, né, eu vou usar a fórmula dos disquinhos, né, ou seja, de 0 até 4, da f de x elevado ao quadrado. Tá. Quem é a f de x? A minha f de x é a lei que define a curva. Bom, como a minha f de x aqui é a raiz de x, então o volume é π integral. Π, a integral de 0 até 4, de quem? Da raiz de x elevado ao quadrado, dx. E isso aqui vai ser quanto? Volume igual a π integral de 0 até 4. Vamos escrever mais bonito. Integral de 0 até 4. Quem é a raiz de x ao quadrado? Raiz de x ao quadrado é x. Né? Ou seja, se eu vou fazer essa operação. Raiz de x ao quadrado é x. Então, isso aqui vai ser π vezes, né, x ao quadrado sobre 2, isso variando de 0 até 4. Ou seja, isso vai ser π que divide 2 vezes 4 ao quadrado. Tá? Ou pode ser π sobre 2 de 4 ao quadrado menos 0 ao quadrado, tanto faz. Ou seja, vai ficar 16 π sobre 2 vezes 16. 16 que divide 2 dá 8 π unidades de volume. Então, o volume desse sólido vai ser 8 π unidades de volume. Então, é um exemplo bem simples, né? É um exemplo bem simples. Vou fazer só uma coisa aqui. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Vou fazer um outro exemplo aqui. Beleza. Então, aqui, eu vou fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui. Se eu tivesse a seguinte situação. Então, se eu tenho a seguinte situação. Aqui eu tenho H, né? E aqui eu tenho o valor R. E a minha região de interesse é essa aqui. Se eu tenho uma rotação, né, isso aqui vai me formar um cone, né, de altura H e raio R. Pois bem, então o que nós vamos fazer é calcular, né, o volume usando a integral. Vamos calcular o volume desse cone usando a integral. Bom, a questão é, qual vai ser a função que descreve a reta? Bom, isso aqui é uma reta, né? Ou seja, é uma reta, vamos botar aqui y igual a x mais b. Tá, a reta passa na origem, então vai ficar y igual a x mais 0. Tá, quem vai ser o A? O A é a variação em x, ou melhor, a variação em y, que é r, dividido pela variação em x, que é h. Então, portanto, né, a reta, né, ela é quem? Ela é r que divide h vezes x. Então, essa reta aqui é y igual a r que divide h vezes x. Então, se eu for aplicar a fórmula integral do volume, eu tenho integral de quanto? De 0 até h, de quem? De r que divide h vezes x elevado ao quadrado dx.
Muito bom. Então, tá. Então, como vai ficar? Vai ficar π integral de 0 a h de quem? De r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao quadrado dx. Bom, eu estou integrando qual variável? A minha variável de integração é o x. Então, o r e o h, eles saem para fora da integral. Sobra quem? Sobra apenas o x, né? Que o r e h são constantes. Se eles são constantes, eles saem para fora da integral. E dessa maneira eu vou ficar com π r ao quadrado dividido por h ao quadrado vezes a integral de x ao quadrado. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E isso está me variando de 0 até o h. Então, o que eu tenho? Eu vou ficar com π vezes r ao quadrado dividido por h ao quadrado vezes h ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. Bom, 0 ao cubo é 0. Ou seja, sobrou quem? π r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes h ao cubo. H ao cubo, que divide por h ao quadrado, né? Ah, faltou 3, né? H ao cubo, que divide por h ao quadrado, vai sobrar um h. Então, reorganizando isso, vai sobrar quanto? 1/3 de π r ao quadrado h. A nossa boa e velha fórmula, que nós já sabemos lá desde o ensino médio, que é 1/3 de πr h. Né? πr ao quadrado h. Né? Então, eu fiz esse exemplo aqui para mostrar para vocês, né, que a gente pode chegar à fórmula, né, a fórmulas para determinar volumes, né, usando, então, né, a fórmula integral, né, do volume, desde que a gente conheça quem é a f de x. Tá. Então, para finalizar, deixa eu ver que horas são aqui. Né? Quase no fim aqui. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Né? Esse é um exemplo igual que a gente fez anteriormente. Né? O que acontece? Né? Eu tenho essa área aqui, essa região aqui, que é limitada pelo eixo OX, e ela é limitada, então, pela curva y igual a menos x ao quadrado mais 1. Né? Você pode escrever y igual a menos x ao quadrado mais 1, ou você pode escrever mais fácil, mais bonito, 1 menos x ao quadrado. Tanto faz. Então, como vai ficar o volume? Né? Então, como vai ficar o volume? Você pode escrever tanto faz assim quanto assim. Né? Tá. Então, se, né, nós aplicarmos essa fórmula aqui de menos 1 a 1, a minha f de x, né, é menos x ao quadrado mais 1 ou 1 menos x ao quadrado. Tanto faz. Tudo isso elevado ao quadrado. E aí nós temos a seguinte situação. Nós vamos ter menos x ao quadrado. Temos que lidar com isso aqui. Né? E o que é isto aqui? Né? O que é isso? É o nosso bom, né? Nosso bom conhecido, né? Velho conhecido, produto notável. Né? Então, isso aqui é o nosso bom e velho conhecido como produto notável. O que é o produto notável? Né? Vamos recordar lá o produto notável. O produto notável é no finalzinho da geometria analítica, a gente fala um pouquinho dele, né? Então, A mais B ao quadrado, como é que fica? Vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então, se eu tenho menos x ao quadrado mais 1 ao quadrado, eu vou ficar com menos x ao quadrado elevado ao quadrado mais 2 vezes o A, que é menos x ao quadrado, vezes o B, mais o b ao quadrado, que é
1 ao quadrado, né? Então, vamos arrumar isso aqui mais bonitinho. Aqui. Isso aqui está muito maçarocado. Vou fazer aqui embaixo. Então, lembrando, tenho A mais B ao quadrado. Eu estou batendo bastante nessa tecla, porque em algumas situações podem aparecer isso, e eu sei que tem gente que vai fazer da pior maneira possível, que é fazer menos x ao quadrado mais 1 ao quadrado, que está errado. Então, vai ficar menos x ao quadrado elevado ao quadrado, porque esse aqui corresponde ao A, mais 2 vezes o menos x ao quadrado, vezes esse aqui corresponde ao B, vezes 1, mais 1 ao quadrado. Ou seja, menos x ao quadrado vai ficar x na quarta. Menos 2x ao quadrado, vezes 1, mais 1. Então, fazendo essa integral aqui, isso aqui nada mais é do que a integral de π, né? Menos 1 até 1 de quem? De x na quarta, menos 2x ao quadrado, mais 1 dx. Né? Simples assim, né? Sem nenhum mistério. Então, o meu volume vai ficar π, né? Vamos botar aqui a integral, menos 1 até 1, de x na quarta, menos 2x ao quadrado, mais 1. Então, isso vai ser quanto? Bom, vai ser a integral de x na quinta sobre 5, menos 2x na terceira sobre 3, mais 1. Isso está variando de menos 1, tem o π aqui na frente, de menos 1 até 1. Então, ficou quanto? 1/5 menos 2/3 mais 1. Passa aí a primeira. Menos 1/5, né? Porque ficou menos 1 na quinta é menos 1, né? Menos 1 na terceira é menos 1, então vai ficar mais 2/3. Mais 1 não, né, professor? Aqui é x, né? Menos 1. Então, o que eu sei? Vamos fazer aqui a nossa continha de fração. Menos 1/5. Né? Eu tenho 1/5 menos 2/3 mais 1. Coloco tudo sobre o denominador 15. Isso aqui vai ficar 3. Menos 10 mais 15, né? Então, menos 13. Menos 13 não, né, professor? 3 menos 10. Isso dá menos 7. Menos 7 mais 15. Isso aqui dá 8 sobre 15. Menos 1 1/5 mais 2/3 menos 1. Né? Faço de novo a mesma continha do outro lado. Então, dá 15 menos 3 mais 10 menos 15. Né? Então, o que nós vamos ter? O mesmo. Né? Vamos ter o mesmo menos 8/5. Menos 8 sobre 15, né? Então, ou seja, vai ficar π vezes menos e menos, dá mais, então vai ficar menos 8. 8 menos menos 8 vai ficar 8 mais 8. Então, 16 sobre 15 unidades de área. Ou seja, o meu volume é 16 sobre 15 π. Unidades de área não, né, professor? É unidade de volume. Né? Unidade de volume. Certo? Bom, vou parar por aqui, porque já deve ser o quê? Quase, ainda tem 10 minutinhos, né? Mas eu vou encerrar por aqui, né? Eu vou salvar esse arquivo. Tá, vou
encerrar a gravação.